Acho que foi. Agora eu vou tentar projetar a bagaça aqui. Bom dia, bom dia. Estou só compartilhando aqui o vídeo. Sim. Tá. Tá. Foi, né? Acho que agora está direitinho. Pessoal, então antes de a gente começar a revisão, né, do conteúdo que a gente trabalhou nessas últimas semanas, vamos à pergunta do Matheus, tá? E tá todo mundo ouvindo bem, o som tá direitinho aí para vocês, né? Show. Olha só, a geografia, ela é uma ciência, né? E como tal, ela tem o seu objeto de estudo, tá? Ou seja, toda ciência ela tem os seus determinados objetos. Então, por exemplo, a biologia ela se restringe ali a todos os fenômenos que envolvem a vida, né? Em todos os seus aspectos. Então, a biologia tenta classificar, nomear, entender, tá? De certa forma, conceituar, né, o que é vida. Isso é o objeto de estudo da biologia. A mesma coisa serve para a física, né? Ou seja, a física ela tem lá no seu escopo de estudo os fenômenos físicos, tá? Então aí você inclui tudo que envolve energia, matéria, tá? E o trânsito entre esses dois elementos, tá? Então a geografia, as ciências sociais como um todo, elas também têm os seus objetos de estudo, né? A sociologia tenta entender como que se dá basicamente, né, as relações sociais, como que se constroem os contratos sociais, tá? A história, o próprio nome diz, né, ela tem como seu objeto o tempo histórico, né, e aí você tem as diversas formas de tentar analisar o tempo histórico, e aí você tem, né, os tipos de história, tá? A mesma coisa serve para a geografia. A geografia também é uma ciência, e assim como a maioria das ciências sociais, a geografia, ao longo da sua história, curta história, vale aqui lembrar, tá? A geografia ela passou por mudanças, mas de uma forma geral, o seu objeto de estudo sempre foi o espaço, né? Então, como ciência, o objeto de estudo da geografia é o espaço, tá? E principalmente que espaço? Aquele espaço ocupado pelo homem, tá? Então, quando eu falo espaço, eu não estou falando daquela palavra, né, que pode ser empregada, por exemplo, em um objeto de estudo da física, que é o espaço sideral. Não, né? Eu estou falando daquele teatro, daquele palco de teatro onde o ser humano desenrola e constrói todas as suas relações, tá? Então, esse é o objeto de estudo da geografia, tá? Ao longo do tempo, essa análise do espaço foi passando, né, por mudanças também, tá? A geografia, lá nos seus primórdios, né, ela, nos primórdios, eu digo ali no século XIX, coisa e tal,
né, a geografia clássica, ela tentava entender ali o espaço, principalmente na questão de caracterizá-lo, de quantificá-lo, né, de forma a categorizar. E aí, então, ele empregava bastante a forma de classificação que a gente chama de regionalismos, né? Ou seja, você estabelecer uma região, né? Tentar estabelecer dentro de uma porção do espaço características que pudessem, né? Espera aí que eu acho que alguém tentou entrar aqui, pedindo. O problema de eu estar usando o computador para projetar é isso, né? Que às vezes tem gente tentando entrar, mas agora acho que se alguém tentar entrar vai ficar na saudade. Voltando aqui. Então, a região, ela também é uma categoria de análise do espaço, tá? Muito ligado ali ao início da geografia, principalmente da geografia clássica, a geografia também que é caracterizada, é conhecida também com a geografia determinista, né? Tem lá os seus pais fundadores, a gente poderia dizer assim, Vidal de la Blache na França, né? Hatzel na Alemanha. Tá? Agora, com o tempo, a geografia foi sofrendo também modificações, né? A gente vai ter, por exemplo, lá pelos meados do século XX, principalmente nos países anglo-saxões, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, nós vamos ter a introdução, lespa, né, forte da metodologia científica, principalmente a estatística, né? Então, você vai ter ali uma geografia quantitativa, tá? Mas, sem sombra de dúvida, a maior mudança, a maior transformação que a geografia vai sofrer, tá, vai ser ali nos anos 70. Tá? Ali nos anos 70, você vai ter uma forte influência de teorias marxistas em várias ciências, em várias ciências sociais. Né? E daí nascem o que nós vamos chamar de ciências críticas. Tá? Então, por exemplo, a história crítica. O que é a história crítica? É aquela história que para, né, de tentar só ficar levantando fatos e figuras proeminentes do passado, e ela tenta entender a construção da história, ela tenta entender a estrutura social que leva aqueles fenômenos históricos. Tá? Ou seja, introduzindo muito do que o Marx vai chamar de materialismo histórico, um estudo científico da história. Tá? Então, a história foi uma das primeiras ciências, assim, as ciências escolásticas, né? Porque a sociologia, a antropologia, elas já tinham sofrido muito dessa modificação, muito dessa influência. Mas depois, a última das ciências sociais, a gente pode dizer assim, que vai sofrer com essa interferência, com essa influência, vai ser a geografia. Né? Então, ali pelos anos 70, nasce também, final dos anos 70, a geografia crítica, ou seja, que é uma geografia que para de só, né, ser muito quantitativa, de só estar tentando registrar as características do espaço, e ela tenta começar a entender a construção do espaço, ela tenta entender como que a sociedade constrói determinados espaços. Né? Então, daí a gente vai ter a confluência de várias outras categorias de estudo do espaço. Né? Então, uma categoria muito importante, que eu acho que eu já cheguei a falar para vocês em alguma aula, é aquela categoria de espaço geográfico, que é o espaço modificado pelo homem. Falei para vocês que muitas das vezes alguns chamam de materialização da sociedade. Então, a gente pode, por exemplo, através de uma cidade, sem nem falar com ninguém, né, a gente pode entender como aquela sociedade é construída nas suas leis, na sua superestrutura, a partir da sua infraestrutura. Né? Então, a gente pode dizer, uma cidade que tem favelas, que tem um grande centro urbano, olha, isso aqui é um indicativo que é uma cidade capitalista. Né? Então, assim, o espaço geográfico, ele também é uma categoria muito importante de estudo da geografia. E aí a gente chega à pergunta do Matheus, tá? que é basicamente a categoria de território e a categoria de lugar.
tá? Essa categoria de território, ela já é uma categoria estudada há um bom tempo pela geografia, porque ela está basicamente correlacionado a poder, tá? Ou seja, a ação de poder do ser humano sobre o espaço, a influência do homem num determinado espaço. Então, é muito comum, agora que a gente está estudando geopolítica, muito do que a gente está falando agora é relacionado a essa categoria da geografia, de território. Principalmente que tipo de território? Aquele território de ação das nações, aquele território, né, de disputa entre as nações. Tá? Então, você tem os povos que ocupam essas nações, né, e esses povos dominando um recorte do espaço terrestre, e esse recorte é o que a gente chama de território, geralmente delimitado por fronteiras. No caso da geopolítica, por fronteiras, né, nacionais, fronteiras estaduais, né, fronteiras municipais. A gente está falando de questões políticas, tá, e econômicas. Agora, é sempre bom lembrar que, apesar do território estar muito associado à ideia de geopolítica, a gente também tem que entender que território ele também pode estar numa categoria de estudo de outros poderes. Tá? Então, por exemplo, o poder paralelo, como, por exemplo, o narcotráfico. Hoje nós vemos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, no Grande Rio, e de uma forma geral em todo o estado do Rio de Janeiro, uma grande disputa de território pelos poderes paralelos. Né? Por um lado, você tem as diversas facções criminosas, né? Como, por exemplo, o Comando Vermelho, Amigo dos Amigos, e por aí vai, né? Terceiro Comando, e coisa e tal, que disputam territórios, tá? Principalmente para a prática da venda de drogas. Tá? Por outro lado, você também tem as milícias, que também são grupos criminosos, esses muito oriundos, muitos dos seus membros oriundos do Estado, ou seja, ex-policiais ou policiais ainda na ativa, bombeiros, ex-oficiais do Exército, ou seja, pessoas que sofreram e receberam tratamento e treinamento militar e que se juntaram, né, a princípio para eliminar o tráfico, né, ou seja, o intuito do nascimento da milícia era no intuito de diminuir o tráfico de drogas ou trazer paz para determinadas regiões, e é impressionante como muitas pessoas ainda absorvem essa ideia da milícia, tá? Mas com o tempo a própria milícia ela viu oportunidades, né, de expandir o seu território e principalmente com a desculpa de financiar essa causa nobre, né, ela começa a explorar vários segmentos do crime organizado, como o jogo do bicho, como o uso de gatunete, né, a venda de gás, o controle do transporte alternativo, tudo isso cobrando taxas das pessoas envolvidas. E depois, né, chega a uma questão muito parecida com a máfia mesmo, dela cobrar dos moradores no território que ela está ocupando, que ela exerce o poder dela, cobrar pela segurança, né? Mas segurança de quem? Muitas das vezes dela mesma. Ou seja, se algum morador não conseguir pagar, ou muitas das vezes, né, se negar a pagar, misteriosamente aquele estabelecimento, aquela casa vai ser assaltada, o pessoal vai barbarizar ali. Então, assim, é uma disputa mesmo, é uma interferência e uma ação de poder sobre aquele território. Tá? Em Pádua, por exemplo, eu já notei uma vez os postes pichados, né? Daquele conteúdo da geografia que o pessoal adora, né? Crescimento vegetativo, creio eu que você já deve ter visto isso. Cadê? Peraí. Muitos de vocês já devem ter visto, porque é uma matéria que realmente interfere e afeta muitas pessoas. Eu já vi isso pichado em carteiras, já vi em colégios estaduais que eu trabalhei, né? Quantas vezes vocês já não viram, né, esse símbolo de crescimento vegetativo pichados em postes, em muros, né? Então, agora falando sério, né, obviamente, por que eles picham essas coisas nos muros, nos postes? É marcação de território, é um aviso aos outros grupos. Esse espaço está sob controle meu. Tá? Então, isso é uma área de estudo da geografia.
como que determinados poderes interferem e controlam determinados territórios. Então, o território é uma categoria de estudo da geografia associado ao poder, tá? Tanto o poder oficial quanto o poder paralelo, tá? E, por último, a categoria de lugar. Essa categoria ela é uma categoria nova, tá? Ou seja, a geografia, como qualquer ciência, ela está dividida em vários segmentos, em vários ramos de estudo. Então, um ramo muito recente da geografia, né? E como todo ramo muito recente até sofre um pouco de preconceito, tá? É o ramo da geografia cultural, tá? Então, a geografia cultural, ela se faz valer muito dessa relação de lugar, tá? Que é o quê? Que seria, de certa forma, o vínculo emocional que as pessoas constroem com o lugar, com o espaço em que elas vivem, tá? Eu pude ler bons artigos sobre isso na época que eu estava fazendo meu mestrado, tá? Principalmente porque o meu mestrado tratava de pessoas que estavam sendo desocupadas de uma favela, né, pela prefeitura, e sendo conduzidas a casinhas, às casinhas, ou seja, sendo conduzido a moradias construídas pela prefeitura. E aí, então, o que acontece? Uma das coisas que era bem visível era a insatisfação e a tristeza de muitos moradores de, apesar de estarem saindo de um local teoricamente de risco, com casas precárias, indo para casas melhores, muitos se sentiam insatisfeitos com o processo como ele estava sendo construído, principalmente pela ruptura que eles estavam observando do vínculo que elas tinham com aquele lugar que elas moravam. E não só com o lugar propriamente dito, ou seja, com o espaço, mas com as construções sociais, de relações sociais que elas tinham feito durante décadas, morando ali naquele lugar. Né? Ou seja, eram moradores que viviam 40, 50 anos naquele lugar e, de repente, a prefeitura disse, olha, aqui agora não é próprio para morar, você tem que morar lá no caixa-prego, lá, e aí o vizinho vai ser outro, e o local vai ser outro, e toda a dinâmica da sua vida vai mudar. E aí, então, o conceito de lugar, ele é excelente para trabalhar essas relações, ou seja, a categoria de lugar, tá? Então, eu espero, Matheus, que tenha respondido a sua dúvida. Ou seja, tanto território quanto lugar são categorias de estudo do espaço, né? O espaço esse um objeto de estudo da geografia como ciência, tá? A geografia, ela é meio assim, meio treta com a geografia, por quê? Porque ela mesma é uma ciência que ainda não se definiu muito bem, tá? Por quê? Porque ela, ora, é uma geografia da natureza, uma ciência da natureza, né? Quando você vai ali para a geografia da cartografia, quando você vai para a parte da geologia, tá? Mas, ora, ela também se vê como uma ciência social, tá? Então, ela é meio que um patinho feio para algumas ciências, mas eu gosto muito da geografia exatamente nessa capacidade dela ter esse leque grande para trabalhar vários assuntos, e dependendo da pessoa, o que ela quiser fazer da vida dela, ela vai fazer especialização, mestrado, doutorado, e na área que ela vai. Se eu sou mais das ciências da natureza, eu vou lá para a área de geoprocessamento, eu vou lá para a área lá de geologia, eu vou para a área da hidrografia, da meteorologia. Agora, eu sou mais da área das humanas, então eu vou aqui para a área da sociologia, da antropologia, né? O cara vai, de certa forma, dentro ali da graduação dele, escolhendo para onde ele vai, tá? Beleza? Isso aí, Matheus, é mais ou menos isso, né? O território está relacionado aos poderes, à economia e coisa e tal, exatamente, e o lugar está mais relacionado às construções, aos vínculos sociais e emocionais que as pessoas criam com determinados lugares, né? Basicamente isso aí, sim, ô, Matheus, você entendeu direitinho. Eu não entendi aqui, peraí, um minutinho. Aí a Maria Ellen fala assim, graças a Deus, na roça o jogo do bicho não é financiado pela milícia, tá? Olha, no Rio de Janeiro, em alguns lugares, a milícia já tem algum poder, né? Mas ainda é uma outra escala de poder, né? Você tem os contraventores no Rio de Janeiro, né, que são as pessoas ligadas ao jogo do bicho,
tá? E para vocês entenderem melhor a história do Jogo do Bicho, tá? Eu recomendo que vocês assistam aquela sériezinha de 4 episódios do Globoplay, o Castor, sobre o Castor de Andrade. Né? É bem legal porque a gente pega um pouquinho, ele pega ali um pouquinho da história, e é impressionante também, apesar de, eu achei assim, o seriado poderia ter se aprofundado um pouco mais, ele meio que fica muito na figura do Castor, né? Mas assim, como um material de início, um material de início para o entendimento do que é o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro, né? Eu achei interessante, tá? E principalmente o como que o Rio de Janeiro, os cariocas, estão muito à vontade com o crime organizado, né? O Castor de Andrade, ele era um cara que ele conseguia circular por toda a elite carioca, né? Então ele tinha contato com políticos, com pessoas da alta sociedade, ele frequentava festas, sendo ele um bandido, né? E o pessoal sempre amenizando, não, ele não é só um contraventor, o Jogo do Bicho não faz mal a ninguém, né? Pode até ser, só que qual é o problema do crime, né, organizado? Como ele é uma coisa criminosa, como ele está à margem da lei, se, por exemplo, um fornecedor daquelas máquinas lá de caça-níquel não pagar ou pegar o dinheiro e não fornecer o produto, né? O que o contraventor vai fazer? Vai chamar a polícia? Vai chamar o PROCON? Não, né? Ele vai ter que, de algum jeito, né, punir o seu fornecedor, né? E aí começa o crime, começam, né, as mortes, e aí outra coisa, a mesma lógica da droga. O Jogo do Bicho também funciona com territórios. Então, cada contraventor, existem vários contraventores na cidade do Rio de Janeiro, dividem entre si bairros, né, para a prática do Jogo do Bicho. Tá? É onde que eles vão deixar as maquininhas deles lá, onde vão deixar as bancas para o pessoal fazer as apostas, fazer o volume do dinheiro lá e coisa e tal. Né? E aí, como que esses territórios são estabelecidos? Muitas das vezes através, né, de verdadeiras guerras entre esses contraventores. Né? Lá nos anos 80, o Castor foi um dos caras que conseguiu meio que pacificar essa guerra, né? Ou seja, dividindo a cidade de Rio de Janeiro entre os principais contraventores. Ou seja, existe uma trust de contraventores no Jogo do Bicho no Rio de Janeiro. Né? Só que aí o que acontece? Você tem sempre novos elementos entrando, e cada novo elemento que entra sempre tenta conquistar território na bala. Né? Então a própria milícia é um exemplo disso. Tá? E quando o Castor de Andrade, por exemplo, morreu, até a família, né, começou uma guerra pelo espólio ali, pela herança do Castor de Andrade, a guerra que até agora, faz uns 2 anos, né, um dos filhos, sobrinhos, foi executado, né? Ou seja, desceu de helicóptero lá no heliporto, lá, foi até o seu carro blindado, mas antes de chegar no seu carro blindado, né, foi metralhado por matadores profissionais que depois se descobriu eram PMs, né? Ou seja, PMs que trabalhavam também para outros crimes, como a milícia e coisa e tal. Então, vejam vocês, né? Todo tipo de situação de crime organizado pode até se fazer valer como uma coisa, não, aqui a gente dá paz e coisa e tal, mas você vai ter sempre outros crimes associados, principalmente mortes e coisa e tal, e também a lavagem de dinheiro, né? Por quê? Porque o próprio conceito, né? O que é lavar dinheiro? Não é você pegar dinheiro, notinha de R$100 e botar dentro da máquina e lavar, não é isso. Lavar dinheiro é você dar uma origem lícita para o dinheiro que foi conquistado de forma ilícita. Então você não pode chegar no banco com um saco de dinheiro, né, e colocar ali e dizer, olha, o cara vai te perguntar de onde veio esse dinheiro. Você tem que dar essa origem, né? Da onde veio esse dinheiro? Eu vou falar, não, foi ali da minha boca ali. Não, você não pode, né? Então você tem que dar uma forma lícita a esse dinheiro. E aí o que acontece? Vem a lavagem, aí você tem sempre a corrupção, tá? Ou seja, você vai corromper algum cartório para conseguir comprar apartamento sem ter que falar qual é a origem, você vai corromper, né? Aí você compra imóveis, ou então você vai ter, por exemplo, outras
formas de comprar. Por que os jogos de azar no Brasil sempre foram muito complicados, né? Sempre foi proibido? Porque era uma ótima forma de você lavar dinheiro. Uma forma de lavar dinheiro que hoje se usa muito são igrejas, né? Principalmente através do dízimo. Por quê? Porque não tem como você... eu posso chegar no banco e dizer, olha só, esses 20 milhões aqui foi de dízimo, é que meus fiéis são muito, né, muito bem-sucedidos. Então, eles estão aqui dando esse dinheiro todo aqui para dízimo, né? Você também pode, sei lá, abrir uma loja de chocolate, né, e só aceitar dinheiro, né, misteriosamente. Você não aceita cartão. Por quê? Porque você está, teoricamente, esse meu exemplo aqui não tem nenhuma relação com a vida real, tá? Mas eu poderia, né, se eu estivesse associado a algum esquema de corrupção para lavar dinheiro, eu poderia, né, criar uma loja, né, e dizer que parte daquele dinheiro que foi obtido pela corrupção vem através da minha loja de chocolate, né? Então, assim, existem várias formas de você lavar dinheiro, todas elas também são criminosas, tá? Então, entende? O crime organizado, ele funciona dessa forma, e, em última instância, o que a gente vê é a disputa também de poder territorial, porque é o território em que esses grupos agem é que eles conseguem obter o dinheiro. Explorando o quê? Explorando, né, ora, o jogo de azar, como é o caso do jogo do bicho, ora, explorando, né, aquelas pequenas economias paralelas que surgem, principalmente aonde? Nas comunidades mais pobres, né, porque num bairro mais rico, né, eu, por exemplo, esses dias eu vi isso acontecer com o pessoal aqui da minha família. Eu fui para o pessoal da minha família ali de Cabo Frio. Então, tem um tio que tem uma casa e tem um negócio no bairro ali mais pobrinho de Cabo Frio, né, Jacaré, né? Então, e aí ele conseguiu comprar um apartamento lá perto da Praia do Forte. Então, assim, a relação é totalmente diferente. Lá no Jacaré, a internet, ele não pode botar qualquer internet, ele tem que botar a internet que o pessoal que controla o Jacaré manda, né? Então, a internet é uma bosta, né? É gatonete mesmo. Eu posso instalar uma televisão, posso instalar uma Sky aqui? Não, não pode. Eles não deixam, né? Tipo assim, se você quiser um gatonete, você instala... Não, você só pode instalar gatonete, entendeu? Aí ele vai lá para o bairro, né, onde ele tem um apartamento, que é um bairro mais, né, de classe média alta, e o que acontece? Lá você tem todos os serviços funcionando direitinho, você pode escolher a internet, ou seja, a vida normal, né? Ou seja, como que é uma situação normal. E aí, então, assim, quando eu vi isso acontecer, eu achei realmente muito curioso, triste e curioso, como que em várias cidades do Brasil, essa é a realidade de milhões de brasileiros. Estão hoje, querendo ou não, subordinados a poderes paralelos. Esses poderes paralelos, eles entram em diversos segmentos da sociedade, inclusive o político, né? Por que a milícia é muito perigosa, por exemplo? O tráfico é horrível, também é perigoso, porque também financia a corrupção, né? Afinal de contas, todo mundo sabe onde tem uma boca, né? Se todo mundo sabe onde tem uma boca, a polícia sabe também, né? Então, por que ela não fica lá e não estoura, né? Ela só vai lá de vez em quando, pega uma droga, porque, de certa forma, você tem uma correlação ali, né, que não é muito lícita entre polícia e ladrão, né? Então, o tráfico também cria todos esses problemas, mas eu deixo aqui ainda o ponto muito importante. A milícia tem um ponto ainda pior, porque você tem membros treinados pelo Estado, né, muito mais bem organizados, tá? Estruturando, e muitas das vezes com tentáculos dentro do Estado, né? Dentro das câmaras de vereadores, dentro das prefeituras, né? Dentro do poder judiciário, né? Então fica muito mais difícil você combater esse tipo de crime organizado. Assim, muito parecido com o que acontece na Itália e a máfia italiana, né? Ela também, durante décadas ali na Sicília, ela permeou vários segmentos do poder, né, judiciário, do executivo. Então não é nada de novo que a gente tem visto aqui no Brasil, não, tá? Beleza? A Maria lembra aqui que no Rio de Janeiro você tem, cada lugar que você vai tem um cara com fuzil, né? Ou seja, e assim, são armas de guerra, né? É espantoso você imaginar que armas de guerra, armas que são geralmente utilizadas em conflitos armados de grande proporção,
grande porte, porque são armas que você tem, que voam, né, a bala voa 2, 3 quilômetros, ela ainda é eficaz. Então, imagina você trocando tiro com um fuzil desse, né? É claro que quem acaba estando ali no meio do tiroteio, né, a população, principalmente a população pobre, é a galera que mais sofre, tá? Tudo acessível. Então, já tem pessoal aqui interessado em entrar para o mundo da contravenção, tá? Uma grande parte da população contribui para o crime organizado, às vezes. Tá ali, o visto são exemplos. O Felipe aqui chama a atenção de que muitas das vezes a população contribui para o crime organizado e às vezes não sabe da pirataria. Nem sabe da pirataria. O jogo dos bichos são exemplos. Né? Isso aí que você está levantando, Felipe, é verdade. Tá? Muitas das vezes o crime organizado ele nasce ali e ele até sofre com a simpatia de muitas pessoas. Eu, por exemplo, uma vez no Rio de Janeiro, passando o Réveillon ali no Recreio, na festa ali, coisa e tal, aí tava uma moça que, até a moça de agência de artista e coisa e tal, né, parece que é até casada com um ex-jogador do Vasco, coisa e tal, e ela falando muito bem sobre a questão da milícia, não, de como que a milícia trouxe paz lá no bairro que ela morava, coisa e tal. Então, muitas das vezes, as pessoas são coniventes com o negócio, né? E aí, eu reforço, assistam lá o documentário sobre o Castor, que vocês vão ver como que as pessoas realmente eram coniventes com isso. Elas sabiam que o cara era um criminoso, sabiam que o cara, né, das coisas que ele fazia lá, mas elas preferiam fechar os olhos, né, dizer, não, ele é cara, gente boa, não sei o quê, né, a mão aberta e coisa e tal. Então, assim, infelizmente, o crime organizado nasce também pela conivência das pessoas. Algumas vezes não há outra opção. Às vezes você mora no local onde que o crime organizado tomou e você não tem o que fazer. Né? Os caras de fuzil andando para lá e para cá, você vai dizer, olha, isso é feio, para com isso. Não dá, né? Frequente de bravo. O pessoal aqui falando negócio do dízimo. O pessoal falando aqui, gente usando Pix para lavar dinheiro. O Pix é uma dessas coisas, né, meio inexplicáveis, né, que foi criado meio assim, do nada, trouxe muita facilidade para a vida das pessoas. Eu não me empolguei muito, porque encontrar uma forma nova de sair dinheiro da minha conta, isso aí, para mim, não me empolgou muito não, tá? Mas, com certeza, traz uma felicidade. Agora tem que saber o quanto que isso vai ser rastreável, né? Eu creio que existe ainda é possível rastrear e coisa e tal, tá? Então, mesmo se for transferência eletrônica normal, você também rastreia isso. Beleza, galera. Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou seguir um pouquinho aqui com o slide para a gente recapitular um pouquinho que a gente vem falando nas últimas aulas, tá? Para poder ordenar legal na cabeça de vocês. Essa semana, a gente começou a falar um pouquinho sobre globalização, mas a aula mesmo de globalização, ela vai ser lá na semana que vem, na terça, vou estar disponibilizando na terça-feira. E é por isso que é muito importante que vocês assistam as videoaulas, porque as videoaulas são aquele momento, sem as perguntas, que eu posso, né, organizar e ordenar o conteúdo. Tá? É claro que pelo tempo que eu estabeleci, 40 minutos, até para ficar mais fácil para todo mundo, e já que a gente tem esse momento aqui também de quase 2 horas, né, os 40 minutos acabaram ficando muito mais adequados. Eu acho até pelo número de visualizações, eu acho que realmente funcionou bem estabelecer 40 minutos. Mas o lado ruim é porque a gente fica com pouco tempo para poder trabalhar o negócio bonitinho. Tá? E aí, onde que vocês entram? Lespa. Vocês entram na questão da leitura do livro, como o pessoal já está fazendo, está lendo, coisa e tal, para poder organizar direitinho as informações na cabeça, né, na cachola. Bebendo água aqui, porque todo dia eu acordo com a garganta doendo, né, e todo dia eu acho que eu estou com Covid. Não sei se vocês são assim, mas todo dia eu acho que eu estou com Covid. Né? Mas aí eu bebo uns 2 copos d'água, a garganta pode doer. Então eu disse, eu acho que não é Covid. A não ser que Covid possa ficar 1 ano e meio na pessoa, né? Não sei. Vamos lá. A gente falou sobre geopolítica, né? Aí eu queria só enfatizar um pouquinho a questão da Guerra Fria, né? Que a gente falou também na nossa última videoaula.
Tá? Bem, gente, assim, a Guerra Fria, ela é um período, né, da nossa história, e aí esse mapa aqui, se eu não me engano, ele está inclusive no... Cadê? Ele está inclusive no livro de vocês. É que hoje em dia, desculpa, hoje em dia a gente vive num mundo em que as informações estão transitando muito facilmente, né? Na verdade, hoje, o nosso problema é até outro, né? O nosso problema é o excesso de informação e a dificuldade que a gente tem de determinar a veracidade da informação que chega para a gente. Ou seja, a informação chega muito mais rápido do que a credibilidade dessa informação, né? Seja do que, ó, não, isso aqui é uma informação certa e tal. Então, todo mundo já caiu em algum tipo de fake news, né? Todo mundo já compartilhou algum tipo de fake news, mesmo sem querer, né? Mas, nos anos que a gente chama de Guerra Fria, que são aqueles anos da segunda metade do século XX, né? Principalmente entre 45 e o final dos anos 80 e início dos anos 90, a informação ela transitava de forma muito mais truncada, né? E muito mais difícil. Na verdade, o mundo, existiam dois mundos, na verdade, existiam duas terras em uma só, tá? Por quê? Porque você tinha o mundo capitalista, o bloco que era basicamente capitaneado pelos Estados Unidos, tá? E você tinha o bloco soviético, capitaneado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? E não existia trânsito de informações entre esses dois mundos. Então a gente sabia muito pouco do que acontecia na União Soviética e a galera da União Soviética sabia muito pouco do que acontecia no mundo capitalista, né? Então, inclusive, se deu o nome de cortina de ferro, tá? Para essa divisão que a gente vai ter, né, entre o mundo socialista e o mundo capitalista. Então, dentro da história e das relações geopolíticas, é uma coisa única que a gente observou, tá? Porque eram dois sistemas, dois modelos completamente distintos, tá? Que não conseguiam conversar entre si, tá? E assim, quando a gente estudou ano passado sobre socialismo e sobre capitalismo, a gente pode observar que dificilmente esses dois sistemas coexistem, porque na verdade, né, um tem como objetivo eliminar o outro. Tá? Então a Guerra Fria foi a materialização desse conflito desses dois sistemas políticos e ideológicos. Então a gente teve entre 45 e 91 mais ou menos um Facebook real, né? Porque hoje o que a gente discute no Facebook, principalmente em época de eleição, era o que acontecia no mundo inteiro e com pessoas usando armas nucleares. Tá? Então o negócio era mais tenso ainda. E assim, existiam fake news? Existiam mentiras que também eram transmitidas, mas muitas dessas mentiras eram oficiais, vinham de canais oficiais, vinham de governos, vinham da televisão, né? E aí lembra que a gente falou um pouquinho sobre as escalas de relações entre os países? Nesse período da Guerra Fria, Hollywood, por exemplo, fez muito esse papel de criar no imaginário coletivo, no imaginário popular, uma ideia de que todo soviético era doido, era uma máquina, era um cara sem religião, sem sentimentos, né? Então a gente teve vários filmes que reforçavam essa ideia de uma luta entre mocinhos que queriam a liberdade contra um sistema malévolo, né, totalmente totalitário e que era uma ditadura, né, que queria comer criancinhas, né, lespa, obviamente. Tá? Então, assim, a gente tem vários exemplos disso. Né? Um dos maiores garotos propagandas da liberdade americana era o Sylvester Stallone. Né? Então, você pode ver lá Rambo 3, por exemplo, uma joia rara do cinema mundial. Né? Era basicamente isso, o Rambo indo lá no Afeganistão, tá? Aqui, ó, lá no Afeganistão, lutar contra os malvados soviéticos do lado de quem? Dos mocinhos que eram o Talibã. Né? O Talibã eram os mocinhos da vez porque eles estavam lutando contra os soviéticos. Né? Ele quis a história depois que esse mesmo Talibã, né, acabou dando abrigo
a Al-Qaeda que praticou o maior atentado terrorista em solo americano da história. Na verdade, os Estados Unidos nunca tinha sido atacado por uma nação estrangeira ou por uma força estrangeira, né? Antes, nem na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sofreu bombardeios nessas cidades, né? E a Al-Qaeda conseguiu essa façanha terrorista, né? E de matar milhares de pessoas, quase 2, 3 mil pessoas em um único atentado. Ou seja, basicamente um dia de Covid no Brasil, né, num dos maiores atentados terroristas da história. Tá? É um daqueles momentos históricos que a gente vive, né? Ou seja, que eu, por exemplo, sabia exatamente onde eu estava na hora, né, que começou aquele plantão lá de notícias, e a gente viu ao vivo as Torres Gêmeas caindo. Né? Então, é claro, aquele atentado de 2001, para muitos geopolíticos, muitos cientistas políticos, eles marcam o fim de um período. Né? Qual período é esse? Como eu falei para vocês, de 1945 a 91 a gente vai ter essa Guerra Fria, esse mundo dividido em dois polos, quando a União Soviética, por vários problemas internos, né, que eu falei lá na nossa videoaula, vocês deem uma olhada lá depois, né, ela ruiu, tá? Muitos cientistas realmente defendiam a ideia de que a gente ia entrar num longo e próspero período de paz. Tá? Essa ilusão de um período de paz próspero, em que os povos do mundo iriam dar as mãos e felizes e contentes iam cantar para o desenvolvimento, né? Isso meio que acabou meio que instantaneamente com o atentado do 11 de setembro. O atentado do 11 de setembro, ele chamou a atenção para a ideia que até Huntington, né, daqueles geopolíticos que eu falei lá na primeira aula, ele chamava a atenção de quais seriam os conflitos do século XXI. Né? Com o fim da União Soviética, para ele, o conflito do século XXI seria os conflitos de civilização, os conflitos não só de sistemas políticos e ideológicos, mas até mesmo de religião, né, de cultura. Tá? E aí, então, o atentado do 11 de setembro deu muita força a essa visão do Huntington, né? A questão do mundo árabe, do mundo muçulmano, né? Que é um mundo maior ainda, né? E a sua luta contra o que eles viam como uma opressão do mundo ocidental, capitalista, judaico-cristão, né? E aí é aquela questão muito importante de a gente entender o seguinte, que dentro desse conflito não é só uma questão religiosa, é também uma questão econômica. Então você tem hoje o mundo ocidental, principalmente aqui a Europa, né? E aí eu reforço, a Europa ocidental, tá? E os Estados Unidos como grandes potências que agregaram valor, que agregam lucro, capital, tá? E o restante do mundo ficou para trás, empobreceu, e aí isso permite o quê? O avanço de políticas extremistas, o avanço de religiões extremistas, né? Porque na miséria, na pobreza, na falta de perspectiva, fica muito mais fácil esses falsos profetas virem falar coisas de salvação, de mundos, né, divinos, mundos invisíveis. E aí a galera cai na história mesmo. Ou seja, pô, tô aqui na merda, tem que ter alguma explicação. O cara chega aqui, não, olha só, a explicação é essa. E aí ele começa a falar também sobre o poder do mal, né, que o demônio que está lá guiando essas nações. Por isso que ele, avarento como ele junta dinheiro. Né? Então, toda aquela lógica do capitalismo, do dinheiro, da pujança do capitalismo, ela vira no discurso, né, desses falsos profetas, ela vira o discurso do mal. E aí você começa a olhar o outro como o mal absoluto. E aí você consegue colocar na cabeça de pessoas, né, inclusive a ideia de que elas têm que eliminar as outras. Todas as pessoas que estão lá naquele país estão perdidas. Então, o que você tem que fazer é ir lá tentar salvar elas de alguma forma, nem que pelo processo você acabe eliminando algumas. Né? Então, assim, é lógico que para a gente parece um absurdo, né, gigantesco, mas, mais uma vez, eu reforço. Imagine uma pessoa na miséria, com uma instrução muito baixa, né, sentindo ódio pela sua condição, né? E aí você tem essas figuras e essas ideias
que penetram, Lespa, com muita facilidade na cabeça das pessoas, né? Então, os extremos, principalmente em situações de calamidade, são muito fáceis de serem absorvidas, né? Por exemplo, o fascismo é fascinante, principalmente quando você está em uma situação de ódio, né? Satisfação por alguma coisa que você não consegue saber o que é, e aí chega sempre uma figura carismática, né? Por que o fascismo e o nazismo eles ganharam tantos adeptos? E pessoas que morreram nazistas e morreram fascistas, porque a Alemanha, né? E a Alemanha e a Itália perderam a guerra, né? Mas as pessoas que viviam lá, muitas permaneceram fascistas e nazistas, mesmo depois que acabou a guerra, né? Ficou proibido, elas foram obrigadas a abandonar suas ideologias, mas muitas realmente concordavam com aquilo, porque aquelas ideias realmente faziam muito sentido para aquelas pessoas, né? E sem falar também que, além de serem pessoas muito carismáticas, né, o Mussolini e o Hitler, né, eles também foram excelentes governantes por um período da história, né? Ou seja, ali, principalmente nos anos 30, eles conseguiram catapultar economicamente, principalmente Hitler, né, menos Mussolini, mas catapultaram a Alemanha para uma das maiores potências do mundo. Então, ao povo que tinha acabado de sair da crise de 29, estava na miséria e coisa e tal, e aí vem uma figura, e essa figura simplesmente gera emprego, gera desenvolvimento, gera prosperidade. Os que não aceitam aquele discurso, meio que aceitam, pelo menos, não, ele é doido, coisa e tal, mas pelo menos as coisas estão melhorando mesmo, né? Então, assim, dentro de todo aquele contexto, né, dois países simplesmente foram até as últimas consequências atrás desses líderes carismáticos. E é interessante que ontem eu estava vendo um documentário sobre os psicólogos que analisaram, né, os nazistas que foram julgados, né, no tribunal de Nuremberg, né, ou seja, os nazistas de alta patente que sobreviveram ao final da guerra. E esses psicólogos estavam tentando o quê? Estavam tentando achar um traço de maldade, algo que eles pudessem dizer, não, é isso aqui que define por que eles eram nazistas, né? Porque todo mundo, e até hoje, quando você vê um filme, coisa e tal, os nazistas são malvados, são monstros, são sádicos, né? Porque a gente quer acreditar que pessoas que praticaram aquela monstruosidade eram monstros, tá? E o triste resultado que esses psicólogos, psiquiatras tiveram nos seus estudos é de que essas figuras que praticaram maldades absurdas eram pessoas, quando você conversava ali, coisa e tal, traços psicológicos normais, né? Ou seja, não tinha nenhum psicopata, não tinha nenhuma figura assim que, esse cara aqui é realmente, né, um traço da maldade. Não. Então, ficou bem claro que muitas das vezes o contexto pode levar as pessoas àquela situação de praticar maldades, né, absurdas, né? Então, às vezes, a força da sociedade, a força da questão, muitos ali que foram condenados à morte, eles alegavam várias vezes, não, eu estava obedecendo ordens. Então, tipo assim, eu posso dormir com a consciência tranquila. Eu trabalhei num campo de concentração, matou 300 mil pessoas, né, mas eu estava obedecendo ordens e era, né, o que todos estavam fazendo naquele momento. Então, eu estava com consciência tranquila, entendeu? É incrível que pareça, né? Eu assisti esse documentário, eu vou depois até pegar o nome para passar para vocês. Eu fiquei realmente um pouco assustado. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, um segundinho aqui nas considerações, para ver se alguma coisa. Espera aí. O pessoal que está ainda na questão da lavagem de dinheiro, tá? Tá passando aqui um Pix aí para quem quiser lavar dinheiro lá no Pix da pessoa. O pessoal que está reforçando a questão que acha que também teve Covid, gente, juro, todo dia. É cansativo isso, tá? O Lucas aqui fala sobre o Rambo, né? Botar a lutar sozinho, ele tinha ganho a Segunda Guerra Mundial, tá? Eu não entendo como que os Estados Unidos perdeu a Guerra do Vietnã com o Rambo lá, tá? Aí a Maria está pedindo aqui o documentário. Eu vou dar uma olhada, Maria, sinceramente, eu esqueci o nome. Amanhã, na próxima aula, eu trago para vocês, tá?
tem uma reportagem da BBC muito bom, se você digitar lá no YouTube, lá, nazismo, Nuremberg, também tem uns videozinhos legais da BBC. Agora a reportagem eu não me lembro, vou ter que olhar depois. Então, voltando aqui, pessoal, aqui tem basicamente o que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, logo quando acaba a Segunda Guerra Mundial, os países que foram libertos pela União Soviética acabaram sendo anexados ao bloco soviético, e os países que foram libertos pelos Estados Unidos acabaram se tornando aliados do capitalismo, né? Então, a própria Europa, como vocês podem ver aqui nessa imagem aqui, a própria Europa, que durante séculos foi o principal polo de projeção de poder mundial, ela acabou se tornando um dos palcos de disputa entre essas duas potências, tá? Então, como é um resumo aqui, eu vou ir mais rápido, né? Falei na nossa última aula sobre a questão do equilíbrio do terror nuclear. O que era esse equilíbrio? A arma nuclear, ela trouxe uma nova categoria de ação, né? Ou seja, ela era capaz de destruir milhares de pessoas de uma vez. E a capacidade nuclear, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, em um determinado momento da Guerra Fria, era tão grande, né, que simplesmente uma guerra nuclear total, ela seria como? Você teria um lado lançando os foguetes intercontinentais, o outro detectando esses foguetes e fazendo uma contrarresposta, né? Para vocês terem uma ideia, tanto o presidente dos Estados Unidos quanto o presidente soviético, eles tinham militares próximos deles com maletas, né? E essas maletas tinham, né, o comando final para o lançamento do arsenal nuclear, né? Então, no auge da Guerra Fria, a prontidão dessas armas nucleares era de 100%, ou seja, elas ficavam prontas para disparo em poucos minutos. Então, por que isso? Porque era fundamental, se um país fosse atacado por armas nucleares, responder antes que essas armas nucleares caíssem no seu território. Porque se as armas nucleares caíssem no seu território, ela não teria mais como responder a esse ataque, né? Então você chegava em momentos de alta prontidão, como, por exemplo, no momento lá das crises dos mísseis cubanos, em alguns momentos mais graves, né, dos conflitos no Afeganistão, no Vietnã, tá, na Guerra da Coreia. Você chegou a uns momentos em que os chefes dos executivos tinham que andar com militares com maletas, né, e a qualquer momento, estamos sendo atacados, os caras abriam a maleta, o presidente tinha uma chave com código, o militar ali também tinha a chave com código, os dois viravam a chave e tinha um botão mesmo, que você apertava, era o botão do fim do mundo, né? Então, assim, esse era o nível de prontidão em alguns momentos da Guerra Fria. E aí o que ia acontecer? Esses mísseis iam cruzar, né, no céu e iriam atingir, né, os dois alvos, os seus aliados, e aí você teria ali uma projeção, uma vez foi feita, que no primeiro dia de uma guerra nuclear total entre os Estados Unidos e a União Soviética, nós teríamos aí uma média de 3 a 4 bilhões de mortos no primeiro dia, né? Então, assim, no mundo, eu estou falando no mundo de 5 bilhões de pessoas, né? No mundo daquela época. Então, 4 bilhões teriam sido extintos, né, instantaneamente, porque a maioria das armas nucleares muito poderosas estavam voltadas para os grandes centros urbanos e industriais, para destruir toda a capacidade dos países aliados e dessas potências. E o outro, inclusive a gente poderia dizer que esses 4 bilhões são as pessoas que teriam tido sorte, né, porque a morte seria instantânea, tá? Aí você teria tanta poeira lançada pelas armas nucleares na atmosfera que se viria depois um inverno nuclear, né? Durante anos, essa poeira estaria dispersa pela atmosfera, impedindo que o Sol chegue à superfície. Então, as temperaturas iriam despencar, as plantas e os habitats como todo morreriam, né? Boa parte deles, e aí você teria fome, teria que lidar com a radioatividade, teria que lidar, ou seja, sabe aquela ideia de um mundo do Mad Max, um mundo pós-apocalíptico? Por que antigamente tantos filmes pós-apocalípticos apareciam? Porque exatamente era uma possibilidade real de a qualquer momento isso acontecer, né? Esses filmes mexiam com o imaginário e também traziam um medo constante, tá? A própria sociedade alternativa, o movimento hippie, né, o movimento de drogas,
do rock and roll. Ela nasce ali da juventude dos anos 60, uma juventude muito rebelde, uma juventude que não viu a Segunda Guerra Mundial, né, e que não entendia aquele mundo dividido em dois lados, não queria, né, e não aceitava de que velhos políticos, a qualquer momento, pela sua ganância, poderiam destruir o mundo todo, né? Então, o movimento hippie, principalmente, que influenciou a cultura mundial e depois a política e coisa e tal, ela foi muito motivada e muito movida por esse equilíbrio desse terror nuclear que as pessoas viviam o tempo todo com essa sentença de morte, né, assinada, né? Sim, aí o Felipe aqui chama atenção para a questão. O Zé, acho que na aula você fala que a União Soviética gastou quase todo o seu PIB com armas, e os Estados Unidos só uma parte. Isso explica a situação vulnerável dos países da ex-União Soviética? Ô Felipe, é mais ou menos isso mesmo. A capacidade de luta, de gastos militares da União Soviética era muito mais limitada do que a capacidade dos Estados Unidos. E não é só na questão militar, né? Era para todos os âmbitos, todos os aspectos da luta da Guerra Fria. Então, um deles, por exemplo, era a corrida armamentista e a corrida espacial. Tá? Por quê? Porque a corrida espacial era basicamente uma tentativa de obter tecnologias superiores que seriam depois aplicados nos aspectos militares. Tá? E também serviam como propaganda para a ação desses países, né, e para provar a superioridade dos seus sistemas. Então, eram coisas que gastavam dinheiro para caramba, tá? Ou seja, os Estados Unidos gastou bilhões no programa Apollo, né? Estima-se que foram 25 bilhões de dólares no programa Apollo, isso dinheiro daquela época, né? Então, se a gente projetar para hoje em dia, sabe lá Deus quanto que ficaria, né? Então, veja só, os Estados Unidos é uma potência e um PIB absurdamente grande. Naquela época, equivalia a quase o PIB do resto do mundo. Já a União Soviética, não. A União Soviética era um país com um PIB muito menor. Então, manter esse nível de investimento em forças armadas, com forças armadas absurdamente grandes, construindo navios nucleares, submarinos nucleares, caças de última geração, mísseis intercontinentais, e ainda alimentando, né, uma corrida espacial frenética, né, que durante muito tempo a União Soviética, inclusive, esteve à frente dos Estados Unidos, né, e aí é importante lembrar que foi a União Soviética que lançou o primeiro, né, satélite no espaço, né, aqui, ó, Sputnik, era basicamente um satélite do tamanho de uma bola de basquete, que tinha umas anteninhas de rádio e que fazia um bip, né? E à medida que ela fazia uma órbita na Terra, rádios transmissores do mundo inteiro conseguiam captar esse bip, né? Então, tipo assim, era uma mensagem principalmente para os Estados Unidos, ó, eu posso passar sobre as cabeças de vocês a hora que eu quiser, né? Depois, a União Soviética foi o primeiro país também a lançar o primeiro ser vivo ao espaço, né? A cadela Laika, que teve um triste fim, tá? Não vou contar aqui para as pessoas não ficarem muito aterrorizadas, tá? Depois, o primeiro ser humano, né? Yuri Gagarin. Então, durante as primeiras décadas da corrida espacial, a União Soviética ficou à frente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos vinha seguindo, né? Logo atrás, logo depois que a União Soviética lançou um satélite, os Estados Unidos lançou o seu. Logo depois que a União Soviética lançou o primeiro homem, foi a vez dos Estados Unidos, mas no destino final, pelo menos traçado pelos Estados Unidos, que era chegar à Lua, né, os Estados Unidos chegou primeiro em 1969, a um custo absurdamente alto. Isso não significa que a União Soviética não continuou o seu programa. Ela, ao deixar de ir para a Lua, ela resolveu focar em outra área, principalmente, né, longas permanências no espaço, no estudo do ser humano em microgravidade e em longas permanências. E aí, então, ela construiu várias estações espaciais, uma das mais icônicas das estações espaciais construídas pela União Soviética, está aqui na foto também, né, que foi a Estação Espacial Mir, né, que durante décadas foi a única estação espacial que tinha no espaço.
E aí todo esse know-how tecnológico que a União Soviética desenvolveu acabou servindo depois, por exemplo, para a construção da Estação Espacial Internacional, né? Que eu, inclusive, digo para vocês, baixem, tem um aplicativo no Play Store, que é o ISS Detect, se eu não me engano, uma coisa assim, que ele te diz exatamente a hora que você vai poder observar a estação passando pela sua cidade, né? Então, em determinadas horas do dia, principalmente no finalzinho da tarde, início da noite, ou no final da noite, início da manhã, você consegue ver a estação passando, né? É muito legal. Ele diga, olha só, vai passar daqui 5 minutos. Ele te indica certinho na onde no céu vai passar, né? E você consegue ver. É bem bacana, porque é um ponto muito brilhante no céu e passa rapidão mesmo, tá? Mas aí, então, o que acontece? Essa corrida espacial, essa corrida armamentista, isso esgotou as reservas, esgotou economicamente falando a União Soviética, tá? Exigiu muito da sociedade. Eu acho que tem até um ótimo exemplo, que eu sempre falo, que é a caneta da NASA. Quando os primeiros astronautas chegaram no espaço, eles perceberam que essas canetas tinteiro normais, elas não funcionavam em gravidade zero. E aí, então, o que a NASA fez? A NASA desenvolveu um longo projeto, né, de uma caneta que poderia escrever no espaço, né? E aí, o que acontece? Foram quase 10 milhões de dólares gastos no desenvolvimento da caneta, né, que poderia escrever em microgravidade, né? Uma caneta esferográfica, né, muito parecida com essas que a gente usa hoje em dia, que o cara podia escrever sobre qualquer posição. A caneta da NASA, né? Os soviéticos faziam o quê? Usavam lápis, né? De certa forma, era o exemplo, porque você tinha muito dinheiro de um lado, você tinha muito dinheiro, né, do lado lá dos Estados Unidos, e você tinha muita imaginação, né, para conseguir superar a competição com os Estados Unidos com um orçamento muito menor. Tá? Claro que também isso interferia também na questão da segurança. Então, você teve muito mais cosmonautas soviéticos morrendo do que astronautas, né, americanos. A segurança era um pouco menor também no programa soviético. Tá? Mas a gente também não pode deixar de falar que questões relacionadas à própria estrutura, tá, soviética, tá? Isso aqui eu já mostrei para vocês, os vários conflitos, né, que ocorreram ao longo do século XX, né, conflitos que tiveram todos como pano de fundo, né, a Guerra Fria, né? Então você tem aqui a Guerra da Coreia, tá? Você tem a construção do Muro de Berlim, a crise dos mísseis cubanos, tá? A questão na África, vários conflitos na África, vários conflitos na América Central, que tinham como pano de fundo a questão soviética, o socialismo, o capitalismo, as próprias ditaduras na América Latina. Não podemos esquecer nunca, né, que a ditadura no Brasil foi instaurada, né, com a promessa de livrar definitivamente o Brasil do comunismo, né? Ou seja, o mais estranho é você ainda ver esse discurso nos dias de hoje, né? Por quê? Porque, bem ou mal, lá na Guerra Fria, o discurso, mesmo que o Brasil nunca nem perto tenha chegado a ser comunista, o discurso era mais palatável, era mais aceitável, porque realmente o mundo vivia, né, uma situação de paranoia completa entre esses dois lados. E com a Revolução Cubana, né, a Revolução que tomou, né, conta das ilhas cubanas, isso se mostrou um perigo real para as outras nações da América Latina. Então, mesmo que o Brasil, a Argentina, nunca tenham chegado perto, nem mesmo perto de se tornarem comunistas, tá? O discurso era aceitável naquele período. Tá? Agora, hoje em dia, você realmente achar que ele está livrando o Brasil do comunismo, esse já é um discurso bastante anacrônico mesmo. Tá? Porque nem os países que são, entre aspas, comunistas, praticam realmente aquele comunismo que a gente está falando aqui da Guerra Fria. Tá? Você tem a Guerra do Vietnã, que talvez seja um dos conflitos mais, né, icônicos da Guerra Fria, tá?
Mas, de certa forma, o fim da Guerra Fria se dá pelo sucateamento da União Soviética, pelo desgaste da União Soviética. Não só com altos gastos militares na corrida espacial, mas como própria a estrutura burocrática, que é muito característica de um Estado grande, né? Ou seja, de um Estado que controla todos os aspectos da economia, de uma economia planificada, toda planejada pelo Estado, né? Tudo isso foi criando uma estrutura, né, que foi se tornando muito pouco eficiente, principalmente para se manter competitiva com os Estados Unidos. Outra questão também que é importantíssimo, e a gente vai falar isso mais para frente, né, é entender a questão e o papel da terceira fase da Revolução Industrial. Tá? Galera, vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu estou falando aqui empolgadíssimo, né? Tá, beleza, show. Só. Então, o que acontece? A terceira fase da Revolução Industrial vai ter um papel importante no fim da União Soviética. Porque o que é a terceira fase da Revolução Industrial? É aquela fase da tecnologia, da informática, das telecomunicações. Na prática, foi o quê? Foi a aplicação, olha, presta atenção, foi a aplicação de toda a ciência e tecnologia desenvolvida na corrida armamentista e na corrida espacial pelo governo americano, que foi transferido para a iniciativa privada, e a iniciativa privada basicamente transformou aquilo em coisas, em objetos para consumo. Tá? Então, no capitalismo, a transferência de tecnologia produzida pelo Estado, via NASA, via militares, ela se deu muito bem, tá, para a iniciativa privada, que pegou o filé mignon daquela tecnologia produzida e desenvolveu técnicas e produtos tecnológicos para a sociedade. Tá? A União Soviética não conseguiu fazer isso. Ou seja, a sua ciência, a sua tecnologia também era altíssima em qualidade, né? Produtos de alta qualidade, mas ela não conseguia transferir aquela tecnologia toda que ela produzia na corrida espacial e coisa tal, para o cotidiano das pessoas. Então, a União Soviética era uma potência que conseguia levar, né, foguetes para o espaço e conseguia manter seres humanos por quase um ano no espaço, mas a população ainda tinha que pegar longas filas para conseguir comprar pão para o café da manhã. Né? Então, essa diferença ela foi minando, né, com o tempo, a vontade do povo soviético. E aí você tem essa figurinha aqui, que é o Mikhail Gorbachev, alguns chamam de Gorbachev, né, que é uma figurinha bem carimbada nos livros de história. Eu lembro, por que pareça, né, o negócio de ficar velho, é que eu lembro desse cara no cotidiano, né, porque eu, lá nos anos 80, eu tinha lá meus 10 anos, e era uma criança meio estranha, gostava muito de ver jornal e coisa e tal, tá? Mas eu me lembro muito por causa dessa manchinha da cabeça dele, e o pessoal adorava fazer piada, né? Todos os desenhos e coisa e tal, quando aparecia o cara ali, né, eles estavam sempre tirando sarro dessa manchinha deles aqui, né? Mas o Mikhail Gorbachev, a despeito da manchinha da cabeça dele, ele era um político com uma visão, né, quando ele assumiu a liderança do Partido Comunista na União Soviética, ele tinha uma visão à frente dos seus contemporâneos. Ele dizia só, se a gente manter essa linha aqui de pensamento, se a gente manter essa linha aqui de ação, a União Soviética vai deixar de existir. Né? Então ele promoveu no governo dele uma série de reformas políticas, econômicas, né, que visava uma abertura e aproximação, tá, com o Ocidente, ou seja, para diminuir a temperatura da Guerra Fria. Né? Então, entrou para a história esses dois programas de abertura política e econômica, como aqui, ó, a Perestroika e a Glasnost. Tá? É a Glasnost. Que seriam esses dois programas de abertura econômica e política e reaproximação com o Ocidente. Tá? Só que o que acontece? Esse programa era um amplo programa reformista e que iria, por exemplo, drasticamente reduzir os investimentos nas Forças Armadas. Então, os conservadores, aqueles grupos de pessoas que queriam manter as coisas como estavam, e principalmente os militares insatisfeitos com a sua
né, diminuição na participação geral do orçamento, eles começaram o quê? A tentar conspirar contra o Gorbachev. Tá? E aí, no Natal, né, de 1991, ocorre uma tentativa de golpe, quando o Gorbachev estava numa viagem para a China, tá? E aí o que? É legal que a galera que dá golpe sempre espera, né, o presidente ir para a China, tá? Então isso aconteceu aqui no Brasil também, mas assim, quando o Gorbachev estava na China, os militares entraram com os tanques na rua, né, para destituir Gorbachev do poder, né? E aí o vice do Gorbachev, que era o Boris Yeltsin, estava lá no parlamento, no lugar do Gorbachev, ele vendo a movimentação militar e avisado de que, né, os militares estavam indo para o Kremlin, né, para derrubar o governo do Gorbachev, ele entrou ao vivo em transmissão de televisão e conclamou, né, o povo russo a tentar salvar o governo e as reformas, né? E o povo russo prontamente, né, aí é o sinal do desgaste que o regime tinha em relação ao povo, o povo prontamente foi às ruas, né, tentar impedir, e inclusive fizeram um grande escudo humano, né, numa das situações mais, assim, como eu posso dizer, numa daqueles momentos históricos de alta tensão, né? Por quê? Porque você tinha, de um lado, militares com ordens superiores de invadir o Kremlin a qualquer custo, e do outro você tinha a população ali de Moscou em volta, né, formando um cordão humano, impedindo a entrada desses militares, né? E é interessante, porque tem algumas cenas icônicas, né? Porque tem até uma cena de uma velhinha subindo no tanque, dando uns tapas no soldado, desce aí, menino, não sei o quê. Então, tipo assim, os militares acabaram não cumprindo as ordens, né, dos seus superiores, até porque aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que elas conheciam, eram parentes delas. Então, assim, o fato é de que no meio desse furdunço que estava acontecendo em Moscou, vários países que faziam parte do bloco, porque é sempre bom lembrar, a União Soviética era a Rússia, mas várias outras repúblicas, né, vendo a confusão acontecendo na Rússia, se aproveitaram da situação e fizeram o quê? Decretaram independência e separação do bloco, né? E aí também, sempre lembrar, parece que foi uma coisa de uma hora para outra, mas não, né? A Rússia tinha uma relação com os outros países do bloco, meio de que eu mando e vocês são meus satélites, né? Então, o que acontece? Vários países do bloco socialista se sentiam como colônias da Rússia, né? Então, quando deu treta lá, e aí toda a situação ficou meio confusa, esses países acabaram de uma hora para outra, né, decretando a sua independência. Então, quando o Gorbachev volta para a Rússia, né, volta para a União Soviética, não existia mais a União Soviética, agora era a Rússia. E aí, no dia 25 de dezembro de 1991, uma noite de Natal, a bandeira soviética, pela última vez, é retirada do mastro do Kremlin, né, e eles hasteiam a bandeira da Rússia, da antiga Rússia, antes da Revolução Russa, né, a bandeira de 1917. Né, e decretava-se assim, aos olhos vistos, de uma hora para outra, o choque do mundo, o fim da União Soviética. Né? Então, assim, só para quem viu isso acontecer, né, foram dois momentos de choque profundo. A queda do Muro de Berlim, em 1989, que também foi uma coisa que a gente pode entender por um contexto histórico, coisa e tal, mas que foi muito de repente, né? E principalmente a não reação da União Soviética foi um indicativo que alguma coisa de errado estava acontecendo lá, né? E depois, em 1991, quando do nada também a União Soviética cai, né? E aí isso muito se dá também pela cortina de ferro, como a gente sabia muito pouco do que acontecia lá, foi tudo muito surpreendente mesmo. Tá? Então, assim, são aqueles momentos históricos que a gente eu pelo menos pude ver na televisão, né? Eu pude ver no Jornal Nacional daquele dia, tanto a queda do Muro de Berlim, tem no YouTube, aliás, hoje em dia, para quem quiser, Jornal Nacional da queda do Muro de Berlim, tem lá, Jornal Nacional do fim da União Soviética, tem lá também, né? Jornal Nacional do 11 de setembro, são aqueles momentos históricos assim que marcaram as mudanças geopolíticas de forma profunda. Tá? Aí aqui eu reforço a questão do Muro de Berlim, né? E aí tem um material para vocês darem uma olhada, eu acho que na segunda semana, para vocês verem um pouquinho e entenderem um pouquinho melhor a questão do Muro de Berlim. Tá? Não vou me ater muito aqui, até porque nosso tempo já está se esgotando, mas basicamente
A Alemanha, quando ela perdeu a guerra, os aliados tinham uma seguinte situação: porra, esse país aqui já causou 2 guerras mundiais. O que a gente vai fazer com essas desgraças? Né? Então eles resolveram fazer o seguinte: ó, na Primeira Guerra Mundial a gente deixou os caras de boa aqui. Assim, boa entre aspas, né? Eles se fuderam bem. Mas aí o que acontece? Agora a gente vai dividir o país pelos vitoriosos. E a Alemanha foi dividida em 2. Na verdade, foi dividida em 4. Né? Só que logo depois, com, né, a criação da Cortina de Ferro e coisa e tal, a União, né, Federal, na República Federal da Alemanha, que era basicamente todos os países, né, capitalistas, acabaram se formando como um único país, né? E do outro lado, a República Democrática Alemã acabou se tornando, né, um segundo país. Então, na prática, a Alemanha acabou sendo dividida em 2 durante a Guerra Fria. E Berlim, que estava aqui todo do lado, né, oriental da Alemanha, ela também foi dividida entre os capitalistas aliados e os socialistas. Olha que doideira. Então você tinha uma cidade que era meio capitalista, meio socialista. Tá? E durante muito tempo foi uma cidade de espionagem, era onde, né, você tinha um trânsito de espiões, você também tinha fuga de muitas pessoas do socialismo para o lado capitalista. Então, tentando evitar, né, esse trânsito de informações, a Alemanha, a República Democrática Alemã, sob influência da União Soviética, criou também do nada, nos anos 60, esse eu não cheguei a ver, apesar de muitos poderem achar que eu poderia ter visto, não, eu não vi, mas também foi do nada, né, de um dia para o outro, né, a Alemanha, a República Democrática Alemã, construiu, né, um muro separando, né, foi primeiro uma grade, e depois ela foi fazendo upgrades nessa grade, foi construindo um muro, e aí você tinha um imenso muro, né, que impedia o trânsito das pessoas do lado oriental socialista para o lado ocidental capitalista. Tá? E a queda do muro foi muito de repente, porque foram 20 anos de muro de Berlim. Né? E a queda foi também muito dramática, muito rápida, uma série de desinformações, se eu não me engano, tem lá no documentário que eu deixei na segunda semana, se eu não me engano. Né? Se eu não tiver, vocês falam que eu tenho outros documentários que eu posso passar para vocês também. Tá? E aí, de repente, do nada, caiu. E essa segunda foto aqui, gente, se vocês podem ver, eu acho essa foto excelente. Por quê? Porque você tem, de um lado, alemães do lado ocidental fazendo festa, né, pela queda do Muro de Berlim, e do outro lado você tem os alemães do lado oriental com a cara de atônitos, né? Porque vale lembrar que a queda ocorreu pelos 2 lados, tá? Principalmente do lado oriental, né? Uma desinformação ali, um comunicado de um dirigente do governo alemão, né, em que estava, de certa forma, autorizando a passagem das pessoas, e aí a galera geral resolveu, né, ir para o muro, e aí aquela troca de informação meio mal feita, né, e aí também houve protestos, existiam protestos na questão de operários e coisa e tal, que se juntaram a esse público que também estava ali sem saber muito bem, e aí do nada, realmente do nada, o muro caiu de um dia para o outro. Né? E aí quando o muro caiu, né, logo depois as 2 Alemanhas começaram também a fazer os trâmites para tentarem se unificar. Tá? E aí, quando a Alemanha foi unificada, a gente tinha basicamente um país dividido em 2 mundos totalmente diferentes. Porque a Alemanha Ocidental era um país extremamente industrializado, tinha sofrido forte impacto, né, da terceira fase da Revolução Industrial, e do outro você tinha a Alemanha Oriental, que era muito industrializada também, mas aquela indústria mais pesada da segunda fase da Revolução Industrial, né, muito atrasada se comparado à Alemanha Ocidental. E esse atraso, ele se dá até hoje. Então, até hoje, o lado ocidental da Alemanha é muito mais desenvolvido e rico do que o lado oriental. Mas, assim, a tendência é essa desigualdade diminuir bastante. Você já tem toda uma geração de pessoas que não viveram esse período. Mas imaginem, as pessoas que viviam no mundo oriental, elas tinham toda uma vida muito diferente do capitalismo. Então, se inserir do dia para a noite nessa realidade foi um impacto muito grande para muitas dessas pessoas. Então, não é raro você encontrar os mais velhos na Alemanha, né, dizendo que, né, com saudade daquela época em que a Alemanha era socialista.
Tá? Então fica aqui uma dica para vocês, quem quiser se aprofundar nessa história, além de ter excelentes documentários no YouTube, pesquisa na internet o filme Adeus Lenin. Adeus Lenin. Né? Esse filme é bem legal, tá? Ele retrata basicamente essa mudança, né, desses dois mundos, essa fusão desses dois mundos. Para vocês terem uma ideia, como foi difícil essa fusão, até na Copa do Mundo de 2006, que foi na Alemanha, né, dos 10 estádios construídos para a Copa, 9 ficavam do lado ocidental da Alemanha, e só um do lado oriental. Para vocês terem a ideia de como a infraestrutura, né, hoteleira, de transporte, de comunicações das duas Alemanhas eram muito diferentes. Tá? Bem, pessoal, nós estamos dando aqui o nosso tempo, estamos batendo o nosso tempo. Tá? Como eu falei para vocês na aula que está gravada, o que vem depois da Guerra Fria é o que a gente chama de nova ordem mundial. Tá? Aí eu expliquei direitinho lá que, basicamente, a nova ordem mundial, com o fim da União Soviética, ela, num primeiro momento, ali dos anos 90 até o 11 de setembro, ela vai ser caracterizada por essa divisão, né, que muitos vão chamar de tríade, tá? Onde muitos especialistas e economistas vão dizer que aquele mundo bipolar da Guerra Fria vai ser substituído por um mundo multipolar, onde você teria a Europa recuperando o poder sobre partes do território, né, principalmente da África, o Japão com forte influência aqui no extremo sul e na Ásia, e os Estados Unidos reforçando a sua influência sobre a América Latina. Não preciso dizer para vocês, ou já dizendo, na verdade, que isso não se construiu muito do jeito que eles imaginavam. Por quê? Porque com o tempo, o Japão foi perdendo força, tá? E a China foi entrando no cenário geopolítico. Tá? E aí lá na aula eu também explico um pouquinho sobre a evolução da China. Mas o que vocês podem ver aqui... O que vocês podem ver aqui é de que você vai ter uma evolução, tá, do PIB e da capacidade econômica, militar, política da China nos últimos 20 anos, que vai condicionar, que vai habilitar a China a se tornar uma potência global, inclusive competindo com quem? Com os Estados Unidos. Então, hoje, é muito mais provável que a gente tenha uma reedição, não dos mesmos moldes da Guerra Fria, mas uma reedição de um mundo bipolar, um mundo dividido entre dois polos de poder, do que aquela ideia inicial da nova ordem mundial de que a gente teria vários pequenos polos de poder, tá, localizados. E aí é importante a gente entender o papel da nova divisão internacional do trabalho nesse cenário, ou seja, a reorganização da produção global e de como alguns países estão ocupando determinados postos nessa reorganização. Tá? Então, por exemplo, o Brasil que durante boa parte dos anos 80, 90, 70, 80, 90, se industrializou, se tornou um país capaz de competir com outros países industrializados, nos últimos anos, 10, 15 anos, o Brasil tem visto um processo de desindustrialização. Nós estamos diminuindo a nossa capacidade tecnológica e industrial e estamos reforçando o papel de quê? O papel de fornecedores de matéria-prima. E aí, é sempre bom lembrar que todo esse contexto geopolítico internacional também tem a interferência do quê? Também tem a interferência de poderes locais. Então, o agronegócio, né, os garimpeiros, as pessoas ligadas a essas empresas extrativistas, né, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, são o quê? São empresas de extração de recursos naturais que têm ganho muito espaço também politicamente falando. Né? E aí o que acontece? O país acaba se desindustrializando em outros aspectos. A gente teve agora, esse ano, um exemplo disso, com o fechamento das fábricas da Ford. Existe um indicativo cada vez maior de que outras fábricas vão fechar as suas portas aqui no Brasil. Isso é um processo que está chegando... Por que foi tão emblemático? Não sei se vocês viram isso, né?
Não sei se vocês viram isso, mas por que a Ford foi tão emblemática? O fechamento da Ford foi tão emblemático? Porque apesar do Brasil vir já há algumas décadas passando por um processo de desindustrialização, a Ford, assim como a GM, a Volks e a Fiat, são os símbolos da nossa industrialização lá nos anos 60, né? 50, 60, naquele período do JK, em que o Brasil vai, né, vai para frente, vamos nos tornar uma grande potência industrial. O carro-chefe dessa industrialização foram as montadoras de automóvel, né? Inclusive, influenciaram muito na escolha do transporte terrestre brasileiro, né? E aí o que acontece? Esses símbolos da nossa industrialização estão indo embora agora, né? Então, talvez seja também simbolicamente o final de um período, de um ciclo, né? É legal? Bem, ao meu ver, não é legal, porque isso cria uma certa dependência e vale sempre lembrar, matéria-prima, ela vale muito menos, ela tem um valor agregado muito menor do que, por exemplo, um produto industrializado. Cria-se também uma dependência dos produtos industrializados. A gente viu agora, na pandemia, o maior exemplo disso, né? A gente precisando importar máscaras. Eu não estou nem falando de aparelhos de respiração, né, respiradores, que são aparelhos um pouco mais tecnológicos. Não estou falando disso, não. Eu estou falando de máscara. A gente não tinha máscara, a gente teve que esperar chegar a máscara da China, né? Agora, a vacina, a mesma coisa. O Brasil, durante décadas, produziu as vacinas que usava, né? A Fiocruz, o Butantan, sempre fabricaram vacinas. Aí, de alguns anos para cá, o que aconteceu? Toda a parte produtiva de vacina, pelo menos aquela parte do IFA, que é o produto, né, que é o princípio ativo, foi todo transferido para a Índia e para a China. E eu estou falando isso do Brasil, mas não é só o Brasil que passou por isso, não, gente. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, acontece na Europa, né? Os Estados Unidos conseguiu, né, vacinar mais rápido porque os caras compraram vacina para caramba, né? E eles têm também as fábricas no país, no território deles. Agora, a Europa está passando o mesmo perrengue que o Brasil com a questão de vacina. Por quê? Porque a gente não tem a infraestrutura instalada para fabricar a nossa própria vacina, a gente fica dependendo, né, da vacina que está sendo fabricada, do IFA, que está sendo fabricado na China e na Índia, e aí o que acontece? O mundo todo também quer esse mesmo IFA, né, para poder envasar, fazer o controle de qualidade, que é o todo feito aqui no Brasil, porque essas instituições ainda, né, desenvolvem pesquisa, ainda tem um controle de qualidade, né? Tanto que são vacinas que foram praticamente construídas e desenvolvidas em conjunto, tá? Só que a parte de fabricação, a fábrica, fica na China e na Índia. E esses países também estão tendo que vacinar suas pessoas, a sua população. E aí a gente fica aqui na merda. Então, olha só o quanto é complicado a gente ir para esse caminho da desindustrialização, tá? Então, assim, basicamente, essa foi uma revisão geral de tudo que a gente falou até agora, tá? Na semana que vem, a gente vai efetivamente falar de globalização, tá? E amanhã, eu acho que a Márcia já avisou para vocês, amanhã a gente vai ter uma aula em conjunto, tá? Da geografia e da biologia. A ideia é a gente discutir um pouquinho dessa sociedade do consumo, da construção da sociedade do consumo, e o impacto dessa sociedade no meio ambiente como um todo, tá? Então vai ser uma aula curtinha, rapidinha, porque eu acho que a aula da Márcia tem uns 45 minutos só, tá? Ela divide, na verdade, em 2 dias, pelo que eu entendi, né? Então, assim, amanhã a gente volta e reforça um pouquinho esse negócio aí, tá? E aí eu espero a participação de vocês. Eu quero agradecer que hoje foi um pouquinho diferente das outras atividades síncronas, né? Porque eu realmente queria dar esse tempo aqui para poder a gente conseguir revisar o conteúdo, para ficar bem bonitinho na cabeça de vocês. Agora, eu sei também das limitações de eu ficar aqui falando e vocês aí, muitos deitadinhos na cama, muitos outros, né, no sofá. Eu sei que se na sala de aula, muitas das vezes, esse tipo de aula já mina a pessoa, né, eu sei que no ensino remoto é ainda mais complicado. Mas então, nas próximas aulas, a gente vai retornar com aquele modelo, né, de perguntas e respostas, e eu apresentando alguns conceitos, porque eu acho mais dinâmico. Outra novidade que eu vou também
começar a praticar nas próximas aulas é fazer perguntas. É que eu estava pensando o seguinte: eu vou fazer perguntas para vocês valendo pontos extras, né? Ou seja, então eu vou selecionar aqui na listagem a galera, tá? Quem está presente, coisa e tal, eu vou selecionar aleatoriamente algumas pessoas e vou fazer algumas perguntas, né? Aí a pessoa vai poder escolher perguntar, responder no chat, né? Ou responder no áudio mesmo, para ser mais rápido, se quiser, tá? E aí a ideia é de que a participação da pessoa, né, ela vale ali uns 5 pontinhos extras para a nossa média final. Tá? É óbvio que o meu objetivo é aterrorizar vocês. Não, estou brincando, não é só aterrorizar, não. É que vocês fiquem atentos à aula durante todo o período, né, em que a gente estiver aqui falando. Então, em alguns momentos, eu vou escolher alguns alunos para que eles respondam. Ah, mas não respondeu. Não ganha os pontos. Entendeu? E eu também vou ficar sabendo que a pessoa não estava prestando atenção. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou fazer a chamada aqui, tá? Vou puxar a chamada aqui, um minutinho. Puxei a chamada aqui de hoje, tá? Eu só puxei uma porque a gente começou hoje um pouco fraco, né? A galera chegou um pouquinho mais tarde hoje, estava com uns 60 e pouco no início da aula, mas agora a gente já está com 83, né, participantes. Então, assim, semana que amanhã, então, a gente tem o nosso crossover. Não chegaria a dizer que é o crossover do século, tá? Mas vai ser um crossover legal, tá? Eu acho que vai fluir legal. E eu estou também tentando, já em conversas aqui, em trâmites, para o Diego, né, para ver se a gente consegue também fazer algum bem casado aí, tá? Lespa, para ver se a gente consegue também associar alguma coisa. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui hoje. Eu agradeço a atenção de vocês, a participação de vocês, e aí vai ser 3 dias de aula, né? Vai ser por aí mesmo, tá? Ah, sim, o Matheus está perguntando aqui, vai ter texto essa semana? Não, Matheus, essa semana não tem texto. Nós vamos ter 6 atividades de texto, tá? Que vai ser a nossa primeira nota. Então, como a gente tem 12 semanas, vão haver semanas que não vai ter essa atividade de texto, tá? E aí, então, o que, que acontece? Eu deixo sempre lá um exercício para vocês irem respondendo e coisa e tal, se vocês quiserem, tá? Então, essa semana não tem atividade de texto, não, beleza? Show, gente? Até a semana que vem. Valeu. Vou interromper aqui o... Ah, essa parte aí da gente estar dando dica de shampoo é sacanagem, né? Mas eu vou aqui, eu vou falar um segredo, porque o Diego usa shampoo, tá? Ele usa shampoo. Fica aqui, já não está gravando, mas fica aqui. Não sabe lá Deus por quê e aonde é que ele usa esse shampoo, mas ele, quando vai tomar banho, a gente mora lá no Vovó Júlia, ele levava sempre o shampoozinho. É muita força de vontade, né? Hábito, né? É melhor ele levar um lustramóveis do que um shampoo, mas tudo bem. Valeu, gente. Tchau, tchau.